Reverendíssimo Padre Raimundo, pároco desta paróquia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, da nossa catedral, prezados irmãos e irmãs. E hoje, de modo muito particular, a minha saudação a todas as pessoas que com muita generosidade entregaram a sua vida através da sua consagração na vida religiosa, através da sua oferta a Deus para realizar uma missão tão importante, que é ser sinal do mundo futuro. O religioso, a religiosa, o consagrado, ao acolher este chamado de Deus, ele se torna um sinal do próprio Deus no mundo, de uma realidade que nos é apresentada não apenas como o ideal de vida, mas como o destino da nossa vida. E, portanto, uma missão, uma vocação muito especial e particular para a nossa igreja e também um sinal muito importante para o mundo, quando alguém, para viver o seu batismo, oferece generosamente a sua vida e, consagrando a sua vida a Deus, se torna, podemos assim dizer, um anúncio muito concreto do Evangelho. Como o próprio Jesus, no seu ensinamento, vai dizer tantas vezes: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Claro que esta palavra de Jesus não é destinada exclusivamente a uma vocação específica, mas é destinada a todo cristão. Porém, aquelas pessoas que por um chamado especial respondem com a vida consagrada, então se tornam um sinal mais evidente deste dom, deste carisma que Deus concede à sua igreja. E hoje, celebrando a solenidade da Assunção de Maria, que é o modelo de toda pessoa consagrada, nós somos convidados não apenas a recordar que em 1950 o Papa Pio XII fez uma proclamação solene de uma verdade de fé que nós chamamos o dogma. Isso o Papa fez para corresponder a um anseio, podemos assim dizer, a um clamor de toda a igreja, que já antes mesmo de uma proclamação oficial por parte da autoridade da igreja, a igreja já acreditava nesta verdade, porque essa verdade, o reconhecimento de que Maria foi elevada ao céu e que está junto do seu filho e que participa plenamente da vitória de seu filho sobre a morte, esta verdade já era celebrada ao longo dos séculos. Mas a igreja, nessa sua prudência de um caminho de discernimento, chega a proclamar como um dogma e, portanto, uma verdade de fé que nós, cristãos católicos, acreditamos. Não é simplesmente algo para prestar uma homenagem a Nossa Senhora, mas é justamente para dizer que o Evangelho transmite não apenas ideias, mas o Evangelho nos transmite a verdade. E cada página do Evangelho nós vamos encontrando aquilo que Deus nos revela para a nossa salvação. O Evangelho é sempre esta boa notícia de salvação.
Isto é, Deus quer que todos nós sejamos salvos. E para que sejamos salvos, é preciso conhecer a verdade. E a verdade não é uma ideia, a verdade é o seu Filho, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo chega a nós, o Verbo eterno, desce do céu, usando uma linguagem metafórica, por uma escada. E essa escada é a Virgem Maria. Ele poderia ter vindo ao mundo de outra forma. Deus tudo pode. Mas não foi assim. Ele veio justamente encarnando-se no seio virginal de uma mulher na plenitude dos tempos. E aquele que quis ter como morada a Virgem Maria aqui na terra, certamente, e disso nós acreditamos, também reservou para ela, na sua morada no céu, um lugar. Jesus, às vésperas de sua paixão, na última ceia, dizia para os seus discípulos: que o vosso coração não se perturbe. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para preparar uma morada para vós. E portanto, se o Verbo eterno, deixando a sua morada no céu, estabeleceu aqui na terra como morada, em primeiro lugar, o seio da Virgem Maria, e ele que promete e pede ao Pai, naquela sua belíssima oração: quero que onde eu estiver, estejam aqueles que me deste. E Jesus, ao entrar no mundo, recebe em primeiro lugar, o primeiro presente que Jesus recebe ao entrar no mundo é justamente essa morada, a sua mãe. E portanto é ela a primeira a habitar a morada dos céus junto com o seu Filho. Então a celebração de hoje é uma proclamação de que de fato Deus realiza as suas promessas. Que a palavra de Deus não é uma expressão teórica, não é uma ideia, mas a palavra de Deus é a verdade. E qual é a verdade suprema que nós, seres humanos, devemos descobrir? É a verdade do amor. E de novo, o que é o amor? Nós já dissemos, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E o amor é um sentimento? Não, o amor também é uma pessoa. Deus é amor. E portanto a verdade que nós precisamos descobrir é justamente esse amor que é Deus e esse amor de Deus por nós. E quem ama oferece o que tem de melhor. E porque Deus nos ama, nos ofereceu o que há de melhor, a vida. Mas uma vida destinada à eternidade. Não é simplesmente uma vida para ser vivida aqui por alguns anos. E claro que a vida que nós vivemos aqui, ela precisa ser vivida com dignidade. Precisa ser vivida na justiça, no amor, na fraternidade. Porém, jamais podemos aceitar e acreditar que a nossa vida se esgota aqui. A nossa vida tem um destino, é o céu. Por isso que o dogma, esta verdade de fé, vem nos recordar justamente isso. Assim como Maria
que é a primeira das criaturas humanas, redimida, salva pelo seu Filho, e que, portanto, tendo terminado o seu peregrinar terreno, foi elevada ao céu. Isto é, a proclamação do dogma, o documento que a igreja, através dele, declarou oficialmente esta verdade de fé, diz que Maria, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre virgem. Então, os três dogmas já proclamados pela igreja: Maria, Mãe de Deus; Maria Imaculada; Maria, a sempre virgem. Agora, terminada a sua caminhada terrena, ou seja, ao chegar aquele momento em que toda criatura humana passará pela morte, então Maria, ao morrer, foi conduzida para a alegria plena. Outro dia, até uma pessoa perguntava: e Maria morreu? Morreu. A igreja sempre disse isso, e na proclamação do dogma ainda fica mais claro: terminado o seu caminho na terra. Como é que nós terminamos o caminho na terra? Com a morte. Porém, no desígnio de Deus, passando pela morte, ela entrou na vida plena. E até dizia a pessoa: mas se o filho dela morreu, como é que ela não iria morrer? Isto é, como é que ela iria participar plenamente da vida do seu filho se não passasse por tudo aquilo que o filho passou, inclusive a morte? Então a igreja nunca disse que Maria não morreu, mas que pela morte ela também alcançou, junto com o seu filho, a vitória sobre a morte. Então é esta proclamação de fé que a igreja faz e que nós acreditamos, porque não diz respeito só a Maria, mas é também esperança para nós. A nossa esperança é esta, como nós cantamos de uma forma simples e tão bonita: no céu, com minha mãe estarei. Um canto que muitos de nós conhecemos já desde crianças, e que acalentava o nosso coração e fazia crescer em nós esse desejo do céu. No céu, com minha mãe estarei. Porque nós cremos que se o próprio Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho na terra, Maria não deixou de ser mãe quando o seu filho foi para o céu, e portanto está com ele. E alguém pode dizer: mas onde está na Sagrada Escritura que Maria foi para o céu? Diante de uma pergunta dessa, a resposta é muito simples. Quem pergunta isso não conhece a Escritura. Quem se questiona se é verdade que Maria está no céu, não acredita que Deus faz grandes coisas. Mas como é possível que Maria esteja no céu e que foi assunta em corpo e alma? Quem pergunta assim, parece que nunca leu na Escritura aquilo que o próprio anjo Gabriel, e muitas outras vezes aparece na Escritura, aquilo que para os homens é impossível, para Deus não é.
Então, nós não entendemos, como também nós não entendemos a ressurreição de Cristo. Nós não entendemos, por exemplo, como é que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Nós não entendemos como é que um Deus se fez homem. Nós não entendemos, mas nós cremos. E porque cremos, alcançamos a vida. Este é o caminho da fé. Maria, como nós ouvimos no trecho da Escritura, no seu Magnífica. Magnífica significa maravilhas. É o cântico de Maria, que faz uma síntese completa do Antigo Testamento. Nas últimas palavras de Maria, no seu Magnífica, ela vai dizer justamente isso: que o Senhor socorreu Israel, que se lembrou de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Então, nestas últimas palavras de Maria, nós temos uma síntese do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o momento em que Deus faz promessas. E as promessas de Deus são justamente a vida, e a vida para o seu povo e para a humanidade. Mas também nessas palavras de Maria, nós encontramos uma belíssima introdução ao Evangelho. Uma profundíssima apresentação daquilo que vai realizar o seu Filho. E o que vai realizar o seu Filho são palavras tão bonitas que Maria proclama neste seu cântico. Primeiro, que Deus, olhando a humildade daqueles que não se exaltam, Deus os eleva. Olhou para a humildade de sua serva. O que é que dirá Jesus no Evangelho? Jesus diz: aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Então aquilo que nós dizemos hoje com este dogma não é invenção da igreja, que Maria foi exaltada, levada para o céu, mas é proclamação do seu Filho. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja o servidor de todos. E o que faz Maria? Quando foi chamada para ser a mãe do rei, a mãe do Filho de Deus, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. E portanto, ao fazer-se serva, tornou-se grande. Porque não é ela, por suas forças e seus méritos, mas é a ação de Deus nela. E portanto, esta é a nossa fé. Nós cremos na Escritura. Muitas vezes nós somos acusados, como católicos, pelo nosso amor a Maria, de ignorantes da palavra de Deus, porque exaltamos Maria. Mas é o próprio Deus que faz isso. Olhou para a humildade de sua serva. O Senhor fez em mim grandes coisas. A igreja nunca disse que Maria fez grandes coisas, mas a igreja nunca negou que nela Deus realizou grandes coisas. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Aqui está a verdade que nós cremos e proclamamos. Deus é todo poderoso. Então, se alguém se pergunta como é possível que Maria foi para o céu, no mínimo está dizendo que Deus não tem poder para isso. No mínimo está dizendo que o Deus que acredita não faz coisas impossíveis aos homens.
mas nós cremos e nós professamos esta fé. E portanto, a página do Evangelho de hoje é a grande resposta para se por acaso alguém tivesse dúvida de duas coisas. Qual é o destino nosso? É o céu. E dúvida se Deus pode nos levar para o céu ou não. E portanto, a grande prova levou aquela que foi escolhida para ser o céu na terra do seu filho. Maria é o céu do Filho de Deus na terra. Por isso está com ele na sua casa, na sua morada eterna. Peçamos ao Senhor que de fato cresça em nós o desejo do céu. E esse desejo do céu nos alimente para vivermos bem na terra. Porque sem viver bem na terra, nós não podemos olhar para o céu. E viver bem na terra é conhecer a vontade de Deus, é conhecer a verdade, é transformar tudo aquilo que nós acreditamos em atitudes. Como ouvimos no belo cântico de Maria, onde o Senhor socorre os humildes, o Senhor sacia de bens os famintos, e portanto, nós temos essa missão na terra, de fazer com que essa palavra do Senhor, esse socorro de Deus, sobretudo para os mais necessitados, de fato seja uma verdade testemunhada nas nossas atitudes. Mas diante disso nós temos que enfrentar um combate. A primeira leitura de hoje nos diz isso. Há um combate que nós precisamos tomar decisões de que lado nós estamos. Da mulher, o símbolo daqueles que acolhem Deus e permitem que Deus realize grandes coisas, ou do dragão, que vem justamente para destruir as grandes coisas de Deus. E a primeira coisa que faz é tentar convencer que Deus não pode fazer grandes coisas. Então, é muito claro. Quando alguém não acredita que Deus realiza grandes coisas, então a consequência é acreditar que é o dragão que consegue fazer. Mas essa não é a nossa fé. Isto é, Cristo venceu. Cristo derrotou o mal, derrotou a morte, e nos coloca como grande sinal desta verdade, a sua mãe elevada ao céu. Então que Maria interceda por nós, que cresçamos nesta convicção. Viver bem na terra só é possível se acolhermos Deus, para assim na eternidade sermos acolhidos por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.